Já está. Trata-se de Roderick Neon. Roderick Neon é um pseudónimo literário de Frederico Manuel dos Santos e Silva Cardoso. É jurista, licenciado em Direito pela Universidade Central de Las Vilas, Marta Abreu, na República de Cuba, em 1989. É membro da Ordem dos Advogados de Angola. Foi durante 13 anos, de 1991 a 2004, docente de Introdução ao Estudo de Direito na Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto. De 1997 a 2010, foi coordenador do Grupo Técnico para as Questões Jurídico-Legais de Apoio ao Conselho de Ministros. É embaixador de carreira. Foi deputado à Assembleia Nacional em 2 legislaturas e membro do governo de Angola. Foi vice-presidente e presidente da mesa da Assembleia da União de Escritores Angolanos. Foi laureado com o prémio António Jacinto de Literatura em 1996 e com o prémio Sonangol de Literatura em 1996 e em 1998. Tem 14 livros publicados nos géneros de poesia, conto, novela e romances, alguns dos quais traduzidos para as várias línguas. Pois quero, neste momento, agradecer, portanto, a presença do nosso moderador, Roderick Neon, escritor angolano. Tem a palavra. Filipe, desculpa, tens que desativar o som de todos e ativar agora do moderador. Tudo bem. Podes achar que vai desativar já tudo. Barulhos. Exatamente. Agora, desativar tudo. Está tudo desativado. Agora vou ativar do moderador. Exatamente. Ok, penso que ativei. Assim? Aham. Ok. Muito bom início de noite a todos os participantes desta segunda conferência do ciclo promovido pela Academia Angolana de Letras, no âmbito do seu programa de trabalhos. Boa noite, Sr. Presidente da Academia, Dr. Paulo Carvalho. Boa noite e muito obrigado, Dr. Filipe Zau, secretário do Conselho Científico da Academia, pela apresentação que nos fez. Sejam bem-vindos todos os que já estão online e todos quantos se juntem a nós no decorrer desta conferência. O tema que hoje nos congrega e que naturalmente vai encurtar as distâncias geográficas entre os locais onde nos encontremos é o seguinte: liberdade e angolanidade na poesia de Agostinho Neto. Vamos tratar desse assunto exatamente no ano em que se comemora o 98º aniversário natalício de Agostinho Neto e no mês e ano em que comemoramos também o 45º aniversário da proclamação da independência de Angola. O conferencista deste evento é, como já sabemos, o Dr. Paulo de Carvalho. Em jeito de brevíssima apresentação, cabe-nos dizer que o Dr. Paulo de Carvalho é sociólogo, doutor em Sociologia pelo ISET, Instituto Universitário de Lisboa, é professor catedrático na Universidade Agostinho Neto, em Luanda, coordenador dos cursos de pós-graduação da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto, foi reitor da Universidade de Katiavala Bwila, em Benguela, e vice-presidente da Universidade Pan-Africana, que está situada em Addis Abeba, na Etiópia.
É atualmente presidente da Academia Angolana de Letras, como já foi aqui enunciado, e deputado da Assembleia Nacional de Angola. É autor de 13 livros de sociologia e foi agraciado com o Prêmio Nacional de Cultura e Artes. É esta, digamos, a breve sinopse biográfica que fazemos do nosso conferencista. No nosso país, Angola, a luta pela liberdade se conjugou com a luta pela independência nacional. E uma vez alcançada a independência nacional, este facto funcionou como um elemento catalisador da afirmação da angolanidade. É sobre as diversas nuances deste processo, na atividade de Agostinho Neto, como literato e, concretamente, como poeta, como intelectual angolano, como combatente pela independência de Angola, que teremos o prazer de ouvir a dissertação do Dr. Paulo de Carvalho, a quem, sem mais preâmbulos, concedo a palavra. Por favor. Muito obrigado. Espero que já me estejam a ouvir, acho que sim. Eu iria pedir... Ok. Filipe, não sei se apareceu já o coisa. Já está. Ok, obrigado. Pronto, sendo assim, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a presença de cada uma e cada um de vós. Quero agradecer ao moderador desta conferência, o Dr. Frederico Cardoso, nosso confrade, membro fundador da União dos Escritores Angolanos e da Academia Angolana de Letras. E quero registrar a presença, além do vice-presidente da Academia, que já foi referido, o professor Filipe Zau, do nosso mais velho Pepe Telo, que também está presente, presidente da mesa da Academia Angolana de Letras. Notei a presença de algumas pessoas, acho que da Bahia e de Brasília, alguns colegas. Bom, para além de vários participantes, o Filipe Zau referiu alguém de Portugal que eu não identifiquei, mas pronto, para além de vários participantes daqui de Angola. Muito obrigado pela presença. Nós vamos falar então da poesia de Agostinho Neto. Agostinho Neto, que é o patrono da Academia Angolana de Letras e é considerado poeta maior de Angola. Nós vamos a visão que vamos hoje apresentar é uma visão sociológica e neste quadro podemos dizer que Agostinho Neto nos deixou escritos a favor da liberdade e do progresso, da promoção da cidadania e do resgate de valores da angolanidade. E esta visão da poesia de Agostinho Neto que trago aqui hoje, a partir de uma leitura sociológica de meia dúzia dos seus poemas, nomeadamente Adeus à Hora da Largada, Amanhecer, Havemos de Voltar, Partida para o Contrato, Poesia é Vida e Renúncia Impossível. Nesta leitura sociológica da poesia de Neto, vou abordar dois assuntos, tal como já foi referido pelo nosso moderador. São eles, nomeadamente, o foco de Neto na necessidade de libertação do jugo colonial e o reforço da angolanidade
numa Angola que se cria independente. Começando pela libertação do jugo colonial, eu iria dizer de início que Neto cresceu numa época da afirmação da angolanidade e de aposta na libertação do jugo colonial. O seu processo de socialização decorreu neste quadro, que foi um quadro de negação do poder colonial por parte da intelectualidade e também da juventude citadina de Angola. Neto tinha a correr pelas veias o desejo da luta pela autodeterminação e pela independência de Angola, que o fez juntar-se a outros patriotas, e aqui vou referir em destaque alguns deles. Primeiro, Viriato da Cruz, considerado o pai fundador do amplo movimento em prol da libertação de Angola, Mário Pinto de Andrade, Matias Miguel, Azancô de Menezes, Ilídio Machado, Lúcio Lara, Antônio Jacinto e o médico Eduardo Macedo dos Santos. Desde cedo, a constatação da dor e do sofrimento impostos pelo sistema colonial e o desejo de liberdade estiveram expressos na poesia de Neto. O rosto retrata a alma amarfanhada pelo sofrimento. Não há luz, não há estrelas no céu escuro, tudo na terra é sombra. Não há luz, não há norte na alma da mulher. Negrura, só negrura. Uma das principais características do sistema colonial era o estado de exclusão e de marginalidade social a que estavam submetidos os angolanos. Tratava-se de um sistema colonial retrógrado que visava a exploração do colonizado e a exploração das riquezas da colónia. Os angolanos estavam, portanto, relegados para plano secundário na sua própria terra. Ou pretos, submissos, humildes ou tímidos, sem lugar nas cidades ou nos caminhos da honestidade, ou nos recantos da força, com a alma poisada no sinal menos, polígamos declarados, dançarinos de batuques sensuais, sabei que subistes todos de valor, atingistes o zero, sois nada e salvastes o homem. A barbárie colonial foi tão atroz que retirava os filhos dos seus pais, enviando-os para o contrato em terras distantes, seja na própria colónia, seja noutras colónias. Não importavam a dor e o sofrimento nem dos que partiam, nem dos que ficavam. Minha mãe, todas as mães negras cujos filhos partiram, tu me ensinaste a esperar, como esperaste nas horas difíceis. Quem eram os angolanos naquela altura? Os angolanos deixaram de ser os donos da terra, passando à condição de escravos, de subjugados ou de mendigos, sem o mínimo de direitos e de oportunidades. Desde tenra idade eram tratados como seres subhumanos e absolutamente dependentes dos colonos. Hoje somos as crianças nuas das sanzalas do mato, os garotos sem escola a jogar bola de trapos nos areais ao meio-dia. Somos nós mesmos os contratados a queimar vida nos cafezais, os homens negros ignorantes que devem respeitar o homem branco e temer o rico. Na descrição poética do ser angolano, Neto vincava as débeis condições de vida dos autóctones que residiam em bairros degradados, muitos deles em situação de exclusão social e com dificuldade de acesso aos bens sociais. Somos os teus filhos dos bairros de pretos, além onde não chega a luz elétrica, os homens bêbados a cair, abandonados ao ritmo de um batuque de morte. Teus filhos com fome, com sede, com vergonha de te chamarmos mãe, com medo de atravessar as ruas, com medo dos homens, nós mesmos. Mas, para além do eu real a que me venho referindo até aqui, a poesia de Neto inclui também o não-eu, que é a negação daquele eu real que temos vindo a apresentar.
Sociologicamente falando, esta negação do eu real funciona como elemento de luta anticolonial, como grito de revolta diante da barbárie e das injustiças do poder colonial. Trata-se de uma forma sublime de elevação ao ponto de atingirmos o zero, que é de facto o nível em que se encontram aqueles que subjugavam os autóctones na sua própria terra. Quero ascender e levar-me até atingir o zero e desaparecer. Deixai-me desaparecer. Mas antes, vou gritar com toda a força dos meus pulmões para que o mundo ouça. Fui eu quem renunciou à vida. Podeis continuar a ocupar o meu lugar, vós, os que me roubastes. Aí tendes o mundo todo para vós, para mim nada quero, nem riqueza, nem pobreza, nem alegria, nem tristeza, nem vida, nem morte, nada. Não sou, nunca fui, renuncio-me, atingi o zero. Ainda no âmbito desta negação, encontramos um grito contra a ideia de supremacia da raça branca sobre as demais, bem como contra a propalada ideia lusotropicalista de aproximação entre portugueses e autóctones. A acreditar na teoria da supremacia racial, não haveria então razão para continuar a haver negros, de modo que Neto propõe uma espécie de suicídio geral dos subjugados, num grito de afã e glória. Nunca houve negros. A África foi construída só por vós. A América foi colonizada só por vós. A Europa não conhece civilizações africanas. Nunca houve beijos de negros sobre faces brancas. Nenhum negro foi linchado. Nunca matastes pretos a golpes de cavalo marinho para lhes possuirdes as mulheres. Nunca extorquistes propriedades a pretos. Não tendes, nunca tivestes filhos com sangue negro. Ó racistas de desbragada lubricidade, fartai-vos agora dentro da moral. O meu suicídio é uma novidade histórica, é um sádico prazer de ver-vos bem instalados no vosso mundo, sem necessidade de jogos falsos. Nessa base, acabaria então a discriminação dos autóctones e, por outro lado, os colonos deixavam de ficar mal vistos diante do mundo civilizado. E agora podeis queimar os letreiros medrosos que às portas de bares, hotéis e recintos públicos gritam o vosso egoísmo nas frases só para brancos ou colored men only. Negros aqui, brancos acolá. E agora podeis acabar com os miseráveis bairros de negros que vos atrapalham a vaidade. Viveis satisfeitos sem color lines, sem terdes que dizer aos fregueses negros que os hotéis estão abarrotados, que não há mais mesas nos restaurantes. Banhai-vos descansados nas vossas praias e piscinas, que nunca houve negros no mundo que sujassem as águas, ou os vossos nojentos preconceitos com a escura presença. Dissolvei o Ku Klux Klan, que já não há negros para linchar. A libertação do jugo colonial significava ao mesmo tempo o retorno à liberdade de pensar, liberdade de agir e liberdade de opção pelos diferentes caminhos e diferentes oportunidades que se apresentarem pela frente, numa incessante busca pela luz, busca pela vida. Amanhã entoaremos hinos à liberdade quando comemorarmos a data da abolição desta escravatura. Nós vamos em busca de luz. Os teus filhos, mãe, todas as mães negras cujos filhos partiram, vão em busca de vida. Em vários dos seus poemas, Agostinho Neto refere o amanhã de libertação graças ao concurso de todos. Havemos de voltar à Angola libertada, Angola independente. Mas existe no poeta e também no político a consciência de a libertação exigir mais de uns que de outros. Todo o processo exige liderança, todo o processo exige a condução por parte de alguns, daqueles mais hábeis e com maior discernimento. No verso Eu sou aquele por quem se espera, há a eventualidade de Neto se estar a referir a si próprio.
como aquele que vai liderar o processo até a proclamação da independência, tal como considera, por exemplo, Pires Laranjeira. Mas parece mais correta a leitura segundo a qual o poeta entrega à sua geração de mais novos o processo de luta pela libertação do jugo opressor colonial, mantendo sempre viva aquela esperança num amanhã de liberdade. Mas a vida matou em mim essa mística esperança. Eu já não espero, sou aquele por quem se espera. Sou eu, minha mãe. A esperança somos nós, os teus filhos, partidos para uma fé que alimenta a vida. Passando para o segundo aspecto desta minha comunicação, a angolanidade enquanto identidade, começaria por dizer que, ao referir o desejo de libertação, Agostinho Neto não se esquece de mencionar o retorno às raízes africanas e angolanas, no quadro de um processo de busca pela identidade aparentemente perdida, mas sempre guardada a 7 chaves no baú da esperança. Antes de mais, o poeta enquadra-se a si e ao seu país no mundo. A seguir, em África. Depois, em Angola, uma Angola una e indivisível, apesar de multiétnica. Portanto, acima de tudo, somos seres humanos, tal como são os demais, independentemente da cor da pele, do lugar de nascimento e da posição social. Seguidamente, o poeta tem a consciência de sermos africanos. Mas no quadro africano, devemos sempre saber identificar-nos como angolanos. Apesar da consciência da necessidade de libertação, existe em Neto também a consciência de não podermos esquecer a história. E esta inclui, portanto, a história inclui a presença colonial e a presença e absorção da língua do colonizador num processo de apropriação social e linguística já antes ocorrido neste mesmo espaço, com a vinda para sul do continente de povos banto. Portanto, a angolanidade pressupõe identidade, mas sempre com a consciência de pertencermos simultaneamente a um todo mais local e a um todo mais global, numa dualidade que deve estar omnipresente. O poeta chama a atenção para a necessidade de pensarmos genuinamente Angola, numa simbiose de hábitos e costumes que vão construir essa identidade ampla, nacional, do ser angolano. Aos nossos rios, nossos lagos, às montanhas, às florestas, havemos de voltar. À frescura da molemba, às nossas tradições, aos ritmos e às fogueiras, havemos de voltar. A marimba e ao quiçange, ao nosso carnaval, havemos de voltar. É preciso sublinhar que não se trata apenas dos valores artísticos ou de valores artísticos, pois a cultura não se resume a estes valores artísticos. E é preciso sublinhar também que a antropossociologia da poesia de Neto considera a importância dos valores ancestrais, mas também considera os elementos positivos da modernidade, sem diferenças sociais de monta entre nós, angolanos. Mas a angolanidade implica também harmonia. Implica, pois, o reconhecimento do outro e a consciência do papel que temos de desempenhar juntos no âmbito da construção de uma consciência nacional que nos envolva todos, sem as distinções que o poder colonial introduziu nas nossas mentes. Docemente, num dia em que um sorriso me pareceu amor, eu acredito no amor. Um sol nasceu num dia qualquer, dia de amor, dia de alegria, e todas as aves cantaram no céu esse dia alegre de amor. Bom, e vou então passar para a conclusão desta minha apresentação, para atingir os 30 minutos programados e termos tempo para a discussão. E, em conclusão, o que é que eu diria? Diria que, enquanto poeta,
Agostinho Neto mostrou-se sempre humanista, defensor dos direitos humanos e defensor dos direitos de cidadania. Neto lutava contra a opressão e contra o opressor colonial. Mas o poeta não pretendia substituir este poder colonial por um outro, com as mesmas características ditatoriais, segregacionistas e opressoras. O poeta vislumbrava uma Angola onde o cidadão via respeitados os seus direitos, via respeitados os direitos políticos, direitos civis e os direitos sociais. O desejo expresso por Neto era a alvorada, o nascer de um novo dia, repleto de sol, farto de alegrias e com total liberdade. Um amanhecer com esperança de progresso e de exercício das liberdades e dos direitos de cidadania. Acabou-se o ódio e o trabalho de civilização e a náusea de ver meninos negros sentados na escola ao lado de meninos de olhos azuis e as extorsões e compulsões e as palmatoadas e torturas para obrigar inocentes a confessar crimes e medos de revolta e as complicadas demarches políticas para iludir as almas simples. Acabaram-se as complicações sociais. Os angolanos precisavam de se apossar daquilo que era seu por direito, daquilo que lhes estava a ser despojado. Às casas, às nossas lavras, às praias, aos nossos campos, havemos de voltar. Às nossas terras vermelhas do café, brancas do algodão, verdes dos milharais, havemos de voltar. Às nossas minas de diamantes, ouro, cobre, de petróleo, havemos de voltar. Agostinho Neto tinha consciência das suas origens e tinha perfeito conhecimento da discriminação do que o seu povo era alvo. Cresceu numa sociedade urbana segregacionista, onde a cor da pele se identificava claramente as origens de cada um. Por isso, era preciso lutar depois contra qualquer tipo de divisão entre os angolanos. O poeta Neto farejava a independência de Angola não sem luta, não sem sacrifício, mas sabia que não bastava alcançar a independência política, era preciso ir mais longe, garantindo a todos o acesso aos tais bens sociais a que me referi antes, que são o acesso à instrução, ao conhecimento, à assistência sanitária e ao lazer, são estes os tais bens sociais, em perfeita harmonia com as necessidades do ser humano e as exigências do progresso e de inserção da nova Angola num mundo de paz e concórdia. Neto clamava por um mundo mais justo, mais igualitário, onde se concedam iguais oportunidades a todos e onde cada um possa ombrear com os demais, independentemente dos fatores subjetivos que lhe estão subjacentes. Neto, o poeta, reclama progresso e desenvolvimento com bem-estar social. A luta pela independência resultaria num amanhã mais digno, com o sol a brilhar para todos os angolanos e com igualdade de oportunidades, independentemente do estatuto social de cada um. Um sol nasceu num dia qualquer, dia de amor, dia de alegria. E todas as aves cantaram no céu esse dia alegre de amor. Docemente o sol nasceu, docemente o amor brilhou e o mundo se tornou também o nosso mundo. Muito obrigado, era o que vos trazia para o serão de hoje. Muito obrigado, caro Dr. Paulo de Carvalho, por esta apresentação brilhante, pelas ideias que nos apresentou e pelos aspectos que destacou da atividade literária e política de Agostinho Neto. Deu-nos a possibilidade de vermos como da figura de Neto que nos apresentou se evidencia no contexto de Angola aquilo que para nós é um verdadeiro modelo épico, um modelo político e um modelo literário também. Ou seja, ficamos com a sensação de que existe uma relação indissociável e permanente
entre o homem comum africano, que era Agostinho Neto, o poeta, o médico e o político combatente pela independência do seu país e pela liberdade sua e dos seus concidadãos. Há um outro aspecto que não deveríamos deixar de sublinhar, que é aquilo que denominaríamos a proatividade de Neto, ou seja, a sua capacidade de passar das palavras à ação. Neto poderia viver, de alguma maneira, com algum conforto a exercer a medicina em Angola ou em qualquer uma das colônias ultramarinas de Portugal, mas preferiu abdicar disto e levar à prática aquilo que eram as suas convicções de nacionalista, ao embrenhar-se nas chanas do leste de Angola e, juntamente com outros companheiros de luta, dar início à luta de guerrilha que acabou por conduzir Angola à independência. Então, são aspectos que nós gostaríamos de destacar relativamente àquilo que vemos como coerência de Agostinho Neto, tanto quanto aquilo que nos diz na poesia e como um homem de atos e de ações, foi capaz de se dispor e, juntamente com outros angolanos, participar na luta de libertação que conduziu Angola à independência. Nós temos, então, cerca de 60 minutos para conversar, para dialogar daqui para frente. Neste exato momento, estamos online, 39 participantes, 39 pessoas ligadas a este evento. Então, nós gostaríamos, em primeiro lugar, de recomendar que as intervenções não excedessem 5 minutos, para podermos, desta maneira, ampliar a latitude da diversificação de abordagens neste diálogo que teremos daqui para frente. Então, colocamos-nos já à vossa disposição para indicarmos. Alô? Sim, deixamos de ouvir. Escuta? Agora, e agora? Agora sim, agora sim. Ok. Nós vamos, então, imediatamente passar para o diálogo, para a conversa, para a abordagem das questões atinentes à intervenção que tivemos a oportunidade de ouvir e ao tema que estamos a discutir. Gostaríamos de recomendar que as intervenções não excedessem os 5 minutos, para podermos... Por quê? Alô? Alô? Escutam? Estamos ok. Ouvindo. Vamos então para as solicitações de intervenção. Por favor, quem quiser intervir, nós estamos atentos e eu peço também ao Dr. Filipe Zau que me ajude aí, se houver alguém que fizer a solicitação por escrito ou então levantando a mão, dando um sinal para que nós passemos a palavra. Tudo bem. Se me permitem, queria só chamar a atenção aos participantes. Já na terça-feira houve um problema. Há a possibilidade de fazer a inscrição aqui mecanicamente. No canto inferior direito, na parte de baixo direito. Portanto, primeiro temos que clicar nos participantes para aparecer a lateral com a lista de todos os participantes. E em baixo há uma indicação levantar mão. Por exemplo, se forem lá, eu, por exemplo, neste momento, levantei a minha mão e ao lado do meu nome aparece assim, a mão assim. Portanto, cada um pode inscrever-se assim, desta forma. Vejo a Aurora. A Aurora é a primeira pessoa que eu vejo que pediu. Estou a tentar
identificar mais alguém. Então, Mas agora pode já tomar a palavra. Pode Oi. já fazer uso da palavra. é preciso que abram Muito as obrigada. Estão a escutar? Exato, exato. Sim, senhora. Muito obrigada. Uma boa noite para todos. Obrigada por me terem convidado. Aurora é professora. Neste momento, sou diretora do Instituto Médio. Ouvi atentamente, mais uma vez, tudo de bom, todo o legado que o doutor Agostinho Neto deixou em nós, diretamente para o doutor Paulo de Carvalho, que brilhantemente expôs-nos algumas recordações de Agostinho Neto. A minha pergunta é a seguinte: exaltamos tanto a figura de Agostinho Neto, mas até agora não conseguimos, eu particularmente, ver qualquer coisa de Agostinho Neto no que tange poemas propriamente em livros, em algumas bibliotecas das nossas instituições. Eu falo da minha. Nunca recebemos, como por exemplo, a visita da União dos Escritórios para poder fazer uma parceria com, não particularizar, mas com as direções de escola. Gostava, por favor, doutor Paulo de Carvalho, o que me aconselha ou nos aconselha assim proceder para devidos efeitos. Muito obrigada. Muito obrigado. Enquanto aguardamos pela seguinte solicitação, pela próxima solicitação, eu concedo a palavra então ao doutor Paulo para fazer os comentários que julgar pertinentes. Caro confrade moderador, há uma inscrição, o Manuel da Costa inscreveu-se. Então, talvez tome a palavra o Manuel da Costa e mais um, e depois então damos a oportunidade de reação de sua parte. O Filipe tem de ativar o microfone do Manuel da Costa. Sim, já está. Alô, boa noite. Sim, por favor, por favor. Eu, em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer essa iniciativa. Na verdade, é a primeira vez que eu participo em conferência do gênero e o tema foi bastante sugestivo, razão pela qual eu fiz a minha inscrição e dou muitas felicidades por ter entrado nesse direto. Portanto, eu tenho uma inquietação e desde já gostaria de ver se a partir deste momento seja possível corrigirmos, uma vez que eu posso assim considerar que eu pertenço à nova geração, relativamente ou comparando com os participantes desse programa. E eu tenho notado que a obra de Neto tem sido muito pouco divulgada, sobretudo a nossa geração. Eu, pelo menos, tenho feito um esforço muito grande para ler determinados livros e tenho conversado com algumas pessoas e consigo perceber que nós, fundamentalmente da geração de 80, 90, dos anos 2000, conhecemos muito pouco sobre a obra de Neto. E portanto, se o caminho for este, não é? Se não haver mais divulgação nesse aspecto, creio eu que a geração futura poderá não conhecer absolutamente nada sobre Neto. Então, eu aproveito agora esse ensejo para apelar às organizações, sobretudo à União Nacional dos Escritores, para ver se consigam colocar mais disponibilidade para os leitores no que diz respeito à obra de Neto, nas escolas,
portanto, nos cinemas, e enfim, nós jovens acreditamos que Neto é uma figura incontornável e ele precisa ser divulgado amplamente. Portanto, esta é a minha contribuição. Vou continuar aqui em linha. Se houver uma outra inquietação, volto a entrar. Muito obrigado. Muito obrigado pelas questões que colocou. Temos mais uma solicitação para indicarmos. Talvez as pessoas que tenham a câmara fechada, se abrirem, se quiserem intervir, abram a câmara, porque fica mais fácil e mais visível. Vou ver aqui, por enquanto não. Olha, está o Domingos, Domingas M. Domingas Monte. Domingas Monte. Sim, senhora Domingas, por favor. Boa noite a todos. Muito obrigada pela palavra. Boa noite, sim. Filipe, é melhor desativares todos. Boa noite outra vez. Gostava de felicitar a Academia de Letras pela iniciativa, ao palestrante pelo tema. É a primeira vez que participo, porque achei o tema muito interessante. É uma área sobre a qual eu trabalho e gosto muito da Agostinho Neto, falo sempre da Agostinho Neto, também escrevo sobre a poesia da Agostinho Neto. Nascendo daquilo que o anterior participante falou, eu sou professora na agora Faculdade de Humanidades da Universidade de Agostinho Neto, leciono literatura angolana, isso é mesmo verdade. Até no ensino superior, os estudantes desconhecem a poesia de Agostinho Neto, conhecem mais o político, o presidente, ouviram falar de alguns temas de seus poemas, nomeadamente Havemos de Voltar, Caminho do Mato, só mesmo pelos títulos. E às vezes, quando eu vou trabalhar com eles na Renúncia é Impossível, Sagrada Esperança e outros livros, outros poemas, eles nunca tinham tido acesso a esse trabalho de Agostinho Neto. Então, há toda uma necessidade de redobrarmos esforços para uma maior divulgação dessa poesia, que eu acho que é uma poesia muito rica. Eu sempre gostei de Agostinho Neto, leio Agostinho Neto e trabalho com ele. Então, a população angolana, principalmente a jovem, mesmo a estudantil da academia, tem dificuldade ou desconhecem essa poesia. Então, talvez, depois da pandemia, esse processo, essa palestra possa ir às escolas, às instituições de ensino superior, e não só, para facilitar essa divulgação e conhecimento da poesia da Agostinho Neto. Essa era a minha contribuição. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, doutora Domingas Monte. Eu creio que já é oportuno para mantermos o diálogo. É oportuno conceder a palavra ao nosso conferencista, o doutor Paulo Carvalho, enquanto outras pessoas vão preparando para solicitar, e nós vamos fazer um esforço para tomar nota e optimizarmos o tempo. Sim, senhor. Muito obrigado, caro confrade moderador. Agradecemos estas 3 intervenções e é muito bom também darmos conta que das 3 intervenções, a maioria delas foi de
de mulheres. Bom, eu tenho... e quero também agradecer as mensagens que estão a chegar por parte de algumas pessoas. Já quero mencionar em particular o professor Manuel Carlos Silva, do Minho, mas que está a dar aulas em Brasília, na Universidade de Brasília. A professora Inocência Mata, nossa confreira, membro correspondente da Academia Angolana de Letras e professora na Universidade Clássica de Lisboa. Queria também mencionar a presença da professora Maria da Natividade, matemática, que também enviou uma mensagem, bem como do professor José Walter Nunes, nosso colega da Universidade de Brasília, portanto, com quem tivemos a possibilidade de partilhar, digamos assim, estar juntos num projeto de investigação. Bom, em relação às preocupações apresentadas, de facto, nós temos plena consciência de que existe um grande desconhecimento em relação a autores angolanos, mesmo de renome internacional, como é o caso de Agostinho Neto. E isso é uma deficiência do sistema de educação de Angola, lamentavelmente. Temos de assumir essa deficiência até para podermos superar o problema mais tarde. Bom, não é só, mas pensamos que a União de Escritores Angolanos também se tem demitido de alguma forma da sua responsabilidade. No que diz respeito à Academia Angolana de Letras, havia um projeto nesse sentido durante o primeiro mandato, mas não pôde ser executado. Agora, neste nosso segundo mandato, portanto, em que estamos portanto, à frente com o professor Filipe Zau, que é o vice-presidente da Academia, o nosso mais velho Pepe Tela, que é o presidente da mesa da Assembleia Geral. Temos este projeto de levar às escolas e às universidades o conhecimento a respeito de autores angolanos, portanto, seja no domínio da literatura, seja no domínio dos estudos sociais e linguísticos. E tendo em conta esta pandemia, este projeto teria iniciado há uns meses atrás, mas não pudemos, porque, enfim, as escolas estavam fechadas. O que fizemos agora foi programar este primeiro ciclo de 4 conferências para este ano e depois, a partir do próximo ano, então, termos ciclos regulares de conferências para dar a conhecer os nossos autores aos jovens. Portanto, no que a Academia Angolana de Letras diz respeito, nós vamos continuar a envidar esforços no sentido de levarmos este conhecimento aos mais jovens. Quanto à ideia da doutora Domingas Monte sobre a necessidade de levarmos esta palestra às escolas, bom, quando a situação melhorar, nós vamos fazê-lo também. Bom, lamentavelmente nós temos na nossa academia temos muita gente que faz parte do grupo de risco em relação a este novo coronavírus e a doença que lhe está associada, com a Covid. Então, pronto, as pessoas têm alguma ligeira resistência para
se deslocarem permanentemente. E então, compreendendo isso, estamos a programar estas conferências à distância, para já, mas no próximo ano, depois, haveremos de marcar presença. Queríamos era pedir para as duas senhoras que intervieram nos dizer, não, as duas não, portanto, a dona Aurora disse que é diretora do Instituto Médio, gostaríamos que nos identificasse o Instituto para ficar registado. Quanto à outra interveniente, bom, Faculdade de Letras, que agora decidiram chamar Faculdade de Humanidades, acho que sem ouvir a ninguém, mas pronto, esse é outro problema. É outro problema que estamos com ele também. Não quero deixar de me referir ao jovem Manuel da Costa. Acho que na década de 80 ainda, portanto, as pessoas que nasceram na década de 80, no princípio, pelo menos da década de 80, ainda conhecem a literatura de Agostinho Neto e conhecem outros autores angolanos, Pepe Tela, Roderick Neon, dentre outros. Mas, pois, a partir de finais da década de 80 portanto, e já da década de 90, portanto, a esse respeito, o conhecimento foi decaindo, foi diminuindo gradualmente até hoje, praticamente, não digo atingirmos o zero, né? Parafraseando Agostinho Neto, mas estarmos perto disso, mas também já atingimos o zero em relação a algumas lideranças no setor da educação, lamentavelmente. Era o que eu tinha a dizer. Há bocado havia uma outra inscrição, mas está aqui. Raj Ngimba Angola. Raj Ngimba Angola. Está com a mão no... Então vamos passar imediatamente a palavra ao confrade Ngimba Angola, por favor. Muito boa noite. Ok. Boa noite a todos. Boa tarde, conforme o fuso. Bom dia. Agradecer a oportunidade. Achei o tema muito interessante. Agradecer também o conferencista, o Dr. Paulo de Almeida. Obrigado, moderador Roderick Neon. E o professor Filipe Zau. Opa, uma mesa muito bonita aí. Eu, na verdade, tenho duas questões que me preocupam com relação a Agostinho Neto, quando se fala de Agostinho Neto e a sua poesia, a sua literatura, e muitas vezes a pessoa de Agostinho Neto, um grande humanista, de facto, quem lê suas obras percebe isso, e hoje aqui fomos também rememorados com este humanismo de Agostinho Neto e a sua grande vontade de retorno às raízes africanas e muito mais. E eu fico aqui a pensar, se Agostinho Neto estivesse vivo hoje, como ele encararia a imoralidade das personalidades hoje que assumem a governação do país e porque ele se debateu muito pelas liberdades. E outra questão, será que a não grande divulgação da poesia de Agostinho Neto deve-se diremos, o lado político de Agostinho Neto e os factos históricos que ocorreram, por exemplo, a 27 de maio, isso terá manchado a grande obra de Agostinho Neto no que se relaciona à poesia e a sua dimensão cultural e muito mais? São as minhas inquietações. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Penso que temos a professora Inocência Mata. Sim, por favor. Tem a palavra a professora Inocência Mata, por favor. Boa noite. Boa noite.
Boa noite, especialmente ao Paulo. Especialmente ao Paulo, que é o conferencista, mas também ao Pepe Tela, ao Filipe Zau, ao Rodrigo, ao Raz Guimba e muitos outros que não estou, não estou a reconhecer, porque estão com a câmara desligada. Eu tenho muita pena de não ter podido ouvir o Paulo, mas eu disse-lhe que não poderia, que eu tinha uma aula que acabava às 18h30, o que vale é que era uma aula Zoom, fechei o Zoom dos alunos e entrei nesta. E eu intervenho não para fazer para pôr uma questão ao Paulo, porque, como disse, não tive o privilégio de ouvir, eu espero que depois possa ouvir e que a academia disponibilize, mas porque eu ouvi três intervenções dizendo que não conhecem a poesia de Agostinho Neto. E a minha questão como professora é: quais são os escritores que fazem parte dos manuais escolares, do ensino básico, seja do primeiro ciclo, do segundo, do terceiro, secundário? O que é que estudam, então? Se não conhecem a poesia de Agostinho Neto, do Viriato da Cruz, de Antônio Jacinto, se não conhecem a obra de Pepe Tela, de Manuel Rui, do Luandino, do Boaventura Cardoso, se não conhecem a poesia do Maimona, de José Luís Mendonça, a minha pergunta é: o que é que está nos manuais? O que é que estudam? Portanto, o que é que os alunos estudam? Os alunos não estudam, não tem que ser na perspectiva da literatura, que na verdade só começa, na perspectiva da literatura, só começa a partir do ensino secundário, portanto a partir do 10º ano, mas na perspectiva do ensino da língua, o que é que os alunos estudam? É realmente uma pergunta, e essa pergunta se calhar é mais dirigida aos professores, aos colegas professores que aqui estão. O que é que está nos manuais? Por que é que os alunos não conhecem a poesia dos poetas angolanos, dos ficcionistas angolanos? É uma preocupação como professora, não estou a questionar nada, é uma preocupação como professora, porque eu fiquei admirada que três pessoas tenham dito a mesma coisa. Muito obrigado, doutora Inocência Mata. Araújo dos Anjos. Temos alguma solicitação? Araújo dos Anjos. Por favor, Araújo. Ora, muito boa noite a todos. Boa noite. Não sei se me conseguem ouvir na profissão. Sim, sim. Ora, muito obrigado, mais uma vez. Devo felicitar a Academia por esta iniciativa. Eu já estive em linha no primeiro dia, também, justamente porque me revejo de forma direta na causa da academia, portanto, causa das letras, de uma forma geral, que tem sido um setor muito, digamos, prejudicado do ponto de vista da academia. E sabemos nós que as letras constituem um fator importante para a afirmação de uma academia, e como acabou de dizer, e como acabou de questionar a professora doutora Inocência Mata, o texto é fundamental para a aprendizagem da língua, não é, para a aprendizagem do sistema linguístico e, sobretudo, para levar o aluno a ter iniciação na vida literária. Portanto, por um lado. Por outro lado, também, o tema do professor Dr. Paulo de Carvalho, muito bem escolhido, reveste-se, na minha opinião, de uma importância muito grande, que se consubstancia também, de certo modo, numa questão que foi colocada por um dos participantes que me antecedeu, que se prende com o facto de a figura de Agostinho Neto ser alvo constante de abordagens sobre a perspectiva política e um bocado sobre a perspectiva artística, portanto, literária, em leituras de sobrevoo. Ou seja, não se fazem leituras, portanto, não se é comum avaliar, estudar
a figura de Agostinho Neto sob a perspectiva humanística. Não se é comum olhar para a obra de Agostinho Neto sob a perspectiva sociológica, sob a perspectiva política, muito provavelmente por força do peso, não é? Dessa figura política que influencia toda a literatura, portanto, toda a, digamos, dimensão da sua obra. Portanto, sob essa perspectiva, eu acho que esta reflexão devia continuar, sob o ponto de vista de nós não lograrmos as novas gerações uma distinção clara entre Agostinho Neto académico, Agostinho Neto médico, Agostinho Neto humanista e Agostinho Neto político. O risco que se corre é, possivelmente, das futuras gerações terem um legado muito fraco da obra de Agostinho Neto. E quando falamos em Agostinho Neto, temos de olhar necessariamente para a mensagem, portanto, que é, digamos, um segmento muito representativo da cultura daquela geração e da luta pelas causas angolanas. Eu sou professor de língua portuguesa, sou professor de terminologia também, afeto ao recém-extinto Instituto Superior de Ciências da Comunicação, e tenho passagem pelo ensino primário, primeiro ciclo, ensino secundário, segundo ciclo e agora pelo ensino superior, e cheguei a fazer um trabalho sobre o uso de peças musicais no ensino de português. Por que razão? Justamente pela razão que acabou de ser colocada pela professora Inocência Mata. Nós temos, a nível do ensino do português, uma debilidade muito grande, na medida em que nós não temos aquilo a que chamo de espaços de continuidade. Ou seja, a língua, que, na minha opinião, se devia revestir de um caráter muito prático, não é um segmento, não é um domínio científico tão prático nas nossas escolas, porque é constantemente gramaticalizada. Estuda-se a gramática pela gramática. Porquê? Porque há pouca exploração textual, porque desde o ensino primário, salvo algumas escolas, sobretudo do domínio privado, que criam condições para que as aulas de língua portuguesa sejam um espaço de exploração linguística, exploração literária, exploração artística de uma forma geral, há, do ponto de vista do domínio público, uma fragilidade muito grande. E eu penso que agora, com a entrada em cena, se me permitem a expressão, da academia, poderemos ter um grupo de pressão, entre aspas, não é positivo, para podermos inverter um bocado este paradigma. Por um lado. Por outro lado, é importante também olharmos para um programa. Eu ando bastante preocupado com um programa que é apresentado pelo professor Dr. Filipe Zau, que era o Leituras, um programa que passou durante algum tempo pela televisão pública de Angola. Não sei por que razão o programa estará fora de ter sido, enfim, tirado do ar, mas é um programa que, na minha opinião, contribui muito para o conhecimento da literatura angolana, para o conhecimento dos escritores e das obras, porque nós temos escritores que são conhecidos justamente pela ligação a outras atividades, mas as obras acabam por ficar preteridas. E trabalha-se muito pouco o texto e a comunicação pronto, a primeira conferência deste dia, penso que foi anteontem, tocou precisamente no ensino das línguas africanas e fizemos uma ligação transversal ao ensino de português que não é possível se não houver produção textual e, sobretudo, se não é possível estabelecer o contacto direto com os manuais. Eu, pela pouca experiência que tenho, assumo que temos esta debilidade muito grande porque há estas fragilidades. E programas como Leituras, voltando ao programa, davam a possibilidade, e lembro-me de um programa fantástico que falou sobre Mestre Tamoda, eu lembro-me, eu tenho no meu computador, já usei em sala de aulas, foi uma leitura interessante, e até porque nós temos uma crítica literária muito, muito fraca no país, portanto temos uma figura ou outra que se dedica intensamente à crítica literária, que é um domínio também muito importante para estabelecer esta ponte entre a criação literária e, portanto, a estética de recepção, não é? Esta questão, penso que poderá ser respondida pelo professor Dr. Paulo Carvalho, é confrade do professor Dr. Filipe Zau, provavelmente terá alguma informação sobre o programa Leituras, e a academia, se pudesse servir de grupo de pressão, se pudesse influenciar aqueles que, enfim, detêm o poder sobre os espaços públicos, de voltar um programa desta dimensão, poderia ajudar a levar as novas gerações o conhecimento, sobretudo de escritores,
que é uma preocupação muito grande. Nós temos escritores que são conhecidos, cujas obras são completamente desconhecidas. Porquê? Porque as obras não estão nas escolas, do ensino geral, não estão nas universidades, estão nas bibliotecas, mas as nossas bibliotecas não são grandes espaços de cultura, de leitura e etc. É de facto um problema grande. Vale, já para terminar a intenção, vale a iniciativa da Academia e penso que pronto, este é o caminho de facto, é o caminho, e largar as letras é uma renúncia impossível, não é? É completamente impossível. Muito obrigado pelo tempo, peço desculpas caso me tenha excedido. Obrigado. Muito obrigado, doutor, pelos seus subsídios. Vamos então ver. Filipe, temos mais alguma solicitação? Acho que é a última que eu tenho agora neste momento aqui. Ok, por favor, António Alexandre. António Alexandre pode fazer uso da palavra. Já está disponível o microfone? Já está ativado? Eu vejo que sim. Já está ativado. Por favor, António Alexandre. Colocou a pergunta também no bate-papo. Senão eu digo qual é a pergunta que colocou. Por que razão a nova geração não escreve sobre aspectos sociais? Qual é a sua opinião? Estava no bate-papo, António Alexandre. Talvez, se não conseguir entrar para mais alguma coisa... Então, o doutor Paulo vai tomar, certamente tomou nota desta questão. Que estava no bate-papo. Temos preocupações levantadas por três dos participantes e, bem, o doutor Paulo poderá tomar a palavra para fazer a gestão e proceder às respostas que julgar pertinentes. Muito obrigado, ilustre confrade Rodrigo Neon. Eu, por acaso, já tinha anotado esta pergunta e então vou passar a responder. Bom, não vou responder sobre o programa do Filipe Zau, como ele está presente, seria o Filipe depois a esclarecer, caso o moderador entenda útil dar-lhe a palavra. Em relação à intervenção do senhor Nguimba Angola, bom, ele enganou-se, o meu apelido não é Almeida, o Paulo de Almeida é polícia, é polícia, não é o meu caso, não sou polícia, por acaso já fui consultor do Ministro do Interior enquanto sociólogo, né? Não tenho qualquer patente policial. Não, foi um engano, acontece. Ora bem, a questão que apresentou e que foi depois reforçada pelo Araújo dos Anjos, eu, por acaso, bom, depois no texto que vou depois escrever, estou a pensar depois escrever um livro sobre a poesia de Neto ou sobre poesia de libertação, eventualmente. Vou referir este aspecto, mas hoje achei por bem não o mencionar, porque não queria juntar Neto poeta a Neto político depois, até porque são épocas diferentes. Neto poeta reporta-se ao período anterior à proclamação da independência, Neto político já com a ação direta ao nível da gestão do Estado, pronto, é outra coisa, em alguns aspectos talvez um desastre, não é? Noutros nem tanto. Foi referida à questão do 27 de maio, pronto, um dos desastres, mas não foi o único. Não foi o único. Há alguns fuzilamentos que ocorreram, portanto, transportou-se aquilo, transportaram-se métodos da luta de libertação cá para dentro, não deveria ter ocorrido, a meu ver.
pronto, está a participar alguém que participou ativamente na luta de libertação, o nosso mais velho Pepetela, e eu sei que ele também não concordaria, claro, se dependesse dele, não é? Mas pronto, Agostinho Neto teve alguns aspectos positivos no que à governação diz respeito, não é tudo político. A questão da mobilização para a produção, para a melhoria das condições de vida e a melhoria da qualidade de vida. Claro que uma prática governativa, ou melhor, a prática governativa nem sempre esteve de acordo com isso, claro, né? A partir do momento em que nomeou pessoas porque estiveram no maquis para dirigir setores vitais da economia, pronto, o critério não deveria ter sido esse. Claro que foi uma outra época, mas mesmo assim, pronto, terá havido alguns erros de governação. Mas uma coisa fundamental, que também foi aqui referida, é a questão pelo nosso participante Nguimbangola, assim, como o Neto encararia a imoralidade de quem assume hoje a governação. Portanto, uma coisa que Neto não teve, felizmente, foi, portanto, as mãos manchadas com desvios a partir do erário público. Bom, e a sua geração, a geração da independência, daquela altura, pronto, em princípio, salvo uma ou outra exceção pelo que se diz, mas normalmente não tem as mãos manchadas com o sangue dos angolanos a partir, portanto, de desvios do erário público. Como ele encararia a imoralidade de quem assume a governação? Pois, se ele estivesse vivo, eu acredito que Neto preferiria estar morto do que ter de assistir ao que nós assistimos ainda há bem pouco tempo, nos últimos anos. Não faltaram chamadas de atenção. Aliás, eu estou à vontade para o referir, porque apesar de eu ser do MPLA, sempre fui considerado um revu nesse seio, não é? Exatamente por chamar a atenção para isso, publicamente, e sempre fui acusado disso, portanto, estou à vontade para o referir. Agora, eu acho, quer dizer, apesar de eu pensar que... bom, acho que alguém aí... Foi a Aurora. Pois, Aurora, é aí que tens que anular isso. Então, como estava a dizer, eu não sei se ela disse, mas pronto. Bom, já está. Estávamos a falar da questão relacionada com pois, o lado político. Pronto, convém não confundirmos as coisas. Uma coisa é Neto poeta, outra coisa Neto político, não é? E, portanto, a conferência de hoje é sobre Neto poeta. Agora, sobre a questão dos manuais, eu acho que talvez, ou as professoras presentes, ou o nosso confrade Filipe altamente, talvez saiba, não sei, eu não posso, não domino essa matéria, não sei que autores constam dos manuais escolares. Agora, em relação ao facto das letras estarem a ser prejudicadas, é verdade. Eu, como deputado da Assembleia Nacional, ainda ontem disse uma coisa na Assembleia. Portanto, estamos a discutir o orçamento, ou a proposta do orçamento para o próximo ano, e pronto, as discussões na especialidade infelizmente não passam, não é? Só passam as plenárias, e nas plenárias o que há a ação política, e então seriam as discussões da especialidade que deveriam passar, mas pronto, são opções. E
uma coisa que eu disse foi o seguinte, pronto, não tenho aqui o dado comigo neste momento, mas a previsão para o programa de difusão do livro e da leitura é de 100 e poucos milhões de kwanzas. O que eu disse foi que 150 e tal, para aí, não sei, não me recordo ao certo. Que esta é mais uma prova de que o projeto governamental é de embrutecimento das crianças e dos jovens. Com 100 e poucos milhões de kwanzas, é possível promover a leitura? Bom, a leitura sim é possível, em alguns sítios, não em todo o país. Mas promover o livro com 100 e poucos milhões de kwanzas, como assim? Não é possível. Então, portanto, o que nós temos que perceber é que estamos a formar novas gerações, portanto, este projeto de embrutecimento deve, de facto, poder ser ultrapassado. E, finalmente, por que razão a nova geração não escreve sobre aspectos sociais? Antes que me esqueça, quero saudar a intervenção da professora Inocência Mata, minha mana. Muito obrigado. Bom, jovem António Alexandre, por que a juventude não escreve sobre aspectos sociais? Uma coisa, ontem o Presidente da República encontrou-se com jovens, eu não assisti, não assisti sequer há já um vídeo, mas ainda não ouvi, não vi, mas ouvi partes, extratos que circularam pelas redes sociais, e há uma coisa que me chamou a atenção particularmente. Nós, na nossa faculdade, temos alguns dos jovens chamados REVUS, 15+2, etc., são da Faculdade de Ciências Sociais. E eu tenho notado uma coisa. Quando eles aparecem na faculdade, tenho notado ao longo do tempo, eles aparecem na faculdade, uma série de estudantes, dezenas de estudantes vão atrás deles e eles ficam todos empolgados, todos, quer dizer, eles que falam contra a arrogância dos governantes, também com uma atitude arrogante junto dos seus semelhantes e dos seus pares, também estudantes. E dizem que nas aulas atitude arrogante para com os professores. Ora, numa escola, uma coisa que não pode haver é arrogância em relação ao professor, da mesma forma como não deve haver arrogância em relação ao pai, em casa, não é? E tem esse tipo de atitude. E a questão foi, quando o Sr. Presidente da República perguntou, ok, acha-se em condições de me substituir um destes jovens? E ele levantou-se e disse, sim, acho. Esse é que é o problema. Ora, se estão a reivindicar, reivindiquem, pronto, e muitas das reivindicações são justas, é verdade. Mas bolas não têm que reivindicar para atingir o poder. Não deve ser essa a reivindicação. A partir do momento em que passa a ser essa a reivindicação, quer dizer, temos que pôr as mãos na cabeça e ver, quer dizer, como é que um jovenzinho acabado de nascer vai querer dirigir um país. Quer dizer, há etapas. O problema da juventude é esse. Eu, quando era decano da faculdade, em reunião com os estudantes, um deles disse-me claramente, não, vocês os mais velhos estão ultrapassados. Eu também quero ser decano como o senhor. Mas quer ser quando? Amanhã? Sim, amanhã. Como é que é possível ser decano ou ser reitor? Quer dizer, há etapas. As pessoas querem hoje já chegar ao topo da carreira. Não é? Bom, mas também porque nós colocamos como reitores, mestres, já tivemos licenciados, reitores, não pode. Quer dizer, em parte nenhuma do mundo isso ocorre, né? E eu já viajei com reitores sem doutoramento, e quando as pessoas perguntam, o seu doutoramento é em quê? Pois, eu estudei tal. Bom, quer dizer, porque em parte nenhuma do mundo um reitor não pode, quer dizer, ninguém pode ser reitor sem ter um doutoramento. É um passo para lá chegar. Portanto, a nova geração tem outras preocupações e, ao invés de ter a preocupação com o trabalho aturado, com a escrita. Por exemplo, aconteceu ainda há pouco tempo, um antigo estudante nosso, pronto,
escreveu a sua dissertação de mestrado. Ele diz que é um dos melhores sociólogos de Angola. Bom, diz ele, sobre si próprio, é estranho, né? Escreveu a dissertação, foi reprovada, exigiu-se correções, imediatamente disse: não, é o Paulo de Carvalho, é o Vítor Cajibanga que não gostam de mim porque eu lhes faço frente. Bom, não sei, fazer frente na academia é, pronto, com pesquisas, não é? Pesquisas realizadas, trabalhos publicados, livros, artigos, etc. Então, está a fazer frente como? Portanto, é este tipo de atitude, não é? Quer dizer, nós nunca vamos atingir os píncaros, porque sem lá estarmos, já achamos que lá deveríamos estar. Portanto, este é um dos grandes problemas da nova geração. Caro confrade, Roderico, era o que eu tinha a dizer em relação a estas questões. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Paulo de Carvalho. Vamos então ver se temos mais alguma solicitação de intervenção. Dr. Filipe Zau. Há mais alguém que queira fazer uso da palavra? Mas não há pedido de intervenção. Vou ver se aqui há uma mão levantada. É porque as câmaras também, estando desligadas, fica difícil eu vou perceber. Mas não vejo, não vejo ninguém. Eu também estou aqui a estar. Foram supostamente desviadas por antigos ex-lobistas que sabem. Não, é da academia, podes falar qualquer coisa se quiser. Eu liguei para tu dizer boa noite, confrades. Desliguem o micro, o senhor está com a televisão ligada. É o Arnaldo Santos. Boa noite, Boa noite. Boa noite, confrades. Boa noite, mais velho. Boa noite. Estou muito satisfeito por estar a ouvir-vos. Bom trabalho. Muito obrigado pela sua presença e pelo acompanhamento que está a fazer a este nosso diálogo. Muito obrigado por continuarem a trabalhar neste contexto e sobre aquilo que nos é comum. Eu, como já não tenho o prazer de vos ouvir. Um abraço. Um abraço, um forte abraço e muita saúde para si. Obrigado, obrigado. Um abraço, mais velho Arnaldo. Sim, senhora. Sim, senhora. Muito bem-vindo e oportuna esta presença. Reforça a relevância deste nosso exercício. Mais algum subsídio, algum contributo? Eu creio que o Filipe Zau deveria fazer algum comentário relativamente ao programa Leituras. Leituras. Sim, senhor. Obrigado, Roderico. Sim, senhor. Eu fui convidado para aquele programa curiosamente, as pessoas que me convidaram são brasileiras, não são angolanas. Portanto, foi uma equipa brasileira que tinha essa produção, que me convidou-me para participar. Portanto, sugerir algumas escolhas. Portanto, eles queriam trabalhar em cima da literatura angolana. Houve colaboração, penso, de alguns escritores que fizeram alguma análise crítica também. E eu ajudei um pouco nos textos que iria falar, né? Talvez adaptando-os mais a uma linguagem angolana, onde eu pudesse me sentir também melhor a falar. Muitos daqueles programas foram feitos na minha universidade. Eu tenho um estúdio de rádio e de televisão, e no estúdio de televisão montámos lá um cenário, que ainda hoje lá está, e em cima desse cenário a equipa brasileira trabalhava e começou a produzir.
E enquanto não sei quem era quem financiava o programa, mas enquanto houve dinheiro, fomos fazendo, né? Quando acabou o dinheiro, tivemos que parar. Mas a iniciativa era interessante, porque estava realmente a despertar e estava a passar, portanto, algum sentido de identidade cultural através da literatura às pessoas. E passei por várias, quer dizer, por falar, comecei desde Jacinto, Pepetela, Boaventura Cardoso, Arnaldo Santos, penso que foi o primeiro que eu fiz, que está aqui o mais velho, aquela Casa das Margens, né? E foi muito interessante. Foi mais Agostinho Neto também. Outros perguntavam-me, mostravam-me os textos e foi-se fazendo. Este brasileiro depois foi-se embora e, curiosamente, está cá e perguntou-me outro dia, vamos voltar a fazer coisas? Eu disse, bom, vamos, né? Mas só que o meu tempo agora já não é o tempo de antes. Né? Agora estou completamente amarrado, não sei como é que poderei. Mas há gente para fazer. Claro que aquilo era filmado em cima do texto, era improvisado, portanto, coisas. Eles tinham o texto e, a partir do texto, desenvolviam uma série de coisas com uma criatividade enorme. E isso era uma satisfação. Eu acho que ainda no YouTube aparece muitos dos textos que foram gravados, mas, infelizmente, depois as coisas sumiram. E, portanto, é o que eu posso dizer também sobre os textos, do que se estuda nos textos eu já há uns anos que não estou ligado ao Ministério da Educação. Mas sempre que eu estive ligado ao Ministério da Educação, eu estava mais ligado à formação de professores. Porque a minha formação pedagógica está ligada às didáticas, mais a isso, ao ensino à distância, e, portanto, não tinha tanta ligação com o chamado INID, Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento da Educação, que era quem fazia os programas e, portanto, produzia os livros e tal. Nunca houve no Ministério da Educação uma ligação muito estreita entre a formação de quadros e quem produz, portanto, os livros. De maneira que eu estava muito mais voltado para as escolas de formação de professores e, portanto, não. Mas houve de início, portanto, dos quase 40 anos que eu estive no Ministério, eu lembro-me do trabalho da doutora Irene Guerra Marques. A escola foi uma grande tentativa, um livro negro com desenhos do Rui Nobre Garção, penso eu, foi um salto importante de tentativa de sentido de identidade. De uma lógica puxar as pessoas para saber fazer e para saberem situar-se, sobretudo, com sentido de pertença em relação a algo que lhes dizia respeito. Depois disso, penso que é preciso trabalhar. Eu penso que a quebra, outra coisa, chegou a 91, há uma confusão na cabeça das pessoas, portanto, todos estes escritores são do Partido Único, estes escritores são todos do monopartidarismo, então há que cortar com eles. Portanto, cortou, porque eu lembro-me, porque eu nunca vi, e é muita da minha biblioteca que eu tenho de literatura, a União de Escritores publicava muitos livros, e comprava livros, a uma altura, eu ia à mensagem comprar livros. Mas ali as pessoas perderam-se, quer dizer, começou a partidarização, penso eu, dos autores em função de, quer dizer, o que escreviam e o que é que eles são e o que fazem ou não fazem. E dá-me a impressão que a partir de 91 há assim um perdido completamente das pessoas. E o próprio Ministério entra. Bom, até hoje
a gente também não sabe o que é que quer, não é? Por exemplo, portanto, em termos de quais são as políticas educativas, temos grandes problemas. A gente não sabe bem o que é que andamos a fazer. A gente quer tudo, não quer nada, quer reforma, depois já não quer reforma. E agora parece que o que está na moda é voltar às coisas coloniais. Eu já da outra vez falei, é pôr o calendário escolar igual ao de Portugal, é tudo não sei o que. Pronto, então qualquer dia vamos começar a estudar Guerra Junqueiro, novamente, Camões e outras coisas assim. É possível que seja a gente nesta coisa da procura de achar o que não sabemos que estamos à procura, devemos andar à procura de qualquer dia. Senhora. Doutor Filipe, já terminou? Alô? Frederico? Já, posso? Sim. Já terminou? Já? Eu creio que nós estamos a aproximar-nos já do fim desta nossa conferência, na verdade. Houve várias intervenções, todas elas muito importantes, subsídios importantes, mas o razoável agora é passarmos a palavra ao nosso conferencista, Dr. Paulo de Carvalho, para as notas que julgar oportunas e pertinentes neste momento derradeiro do nosso evento. Sim, senhor. Muito obrigado, caro confrade. Eu tenho aqui uma pergunta e algumas contribuições que vou ler, não é? Já a terminar. Primeiro, da professora Inocência Mata, diz que os programas de leitura, promoção do livro promovidos por instituições da sociedade civil não substituem os mecanismos da educação formal de que o Estado é destinador, e os manuais são o principal instrumento de formação, de construção identitária, de construção cívica. E os manuais têm de transmitir os valores fundacionais de identidade, de que a literatura nacional é um dos mais importantes. Certíssimo. Alguém identificado por ACGM diz que o problema do embrutecimento não passa necessariamente pela falta de dinheiro, mas pela falta de conhecimento, de iniciativa e, sobretudo, falta de ideias e de criatividade para levar a cabo essas campanhas. Tanto se pode fazer com tão pouco ou com aquilo que cada um tem em casa. Pôr de lado pessoas com ideias também faz parte dessa estratégia de embrutecimento. Pessoas cultas são perigosas, ponto de exclamação. Portanto, entretenimento, diversão e muita televisão a fingir que é arte e cultura. Interessante. O professor José Walter Nunes, nosso colega da Universidade de Brasília, não consegui inscrever-me por inabilidade com esta tecnologia. Felicito mais uma vez por este estudo. Agostinho Neto foi visionário ao pensar a angolanidade enquanto identidade nas dimensões local e global. Contudo, se a sua obra e outras correlatas são secundarizadas, como se pode pensar hoje a angolanidade sem essas memórias e histórias? Pronto, se calhar vamos agora passar para a pergunta que foi feita por António Alexandre. Aqui está. A geração Vamos Descobrir Angola foi mais atuante em relação à nova. Gostaria de saber de si a sua opinião, era isso que eu queria saber. Bom, os tempos são outros, são diferentes. A geração Vamos Descobrir Angola são uma geração de autóctones, patriotas, pessoas preocupadas com o futuro deste país, a quem devemos grande obra cultural e alguma até política, poderemos mesmo dizer. Hoje em dia, portanto, a questão tem a ver com o facto de o Estado ter criado na mente das pessoas a ideia segundo a qual setores como a educação e a cultura são setores não produtivos e, portanto, secundários. Ora, dizer que a educação e a cultura são setores
não produtivos, pronto. Como é que podem ser não produtivos se são eles que fomentam o conhecimento? E os setores secundários, portanto, a sua secundarização, obviamente da sua secundarização vai resultar o tal embrutecimento de que já falámos e portanto, a grande ausência de conhecimento, mas isso não é um problema só de Angola. Isto, nas ciências da comunicação ou na sociologia da comunicação, nós dizemos que se trata como é que vamos dizer isso em português? Não, isso é na sociologia do consumo, da McDonaldização das sociedades, e na sociologia do conhecimento, que é a Big Brotherização das sociedades. Portanto, valorizamos aquilo que é supérfluo, mas não o conhecimento, a substância. Pronto, queria terminar desta forma, agradecendo também, portanto, não tinha ainda mencionado a presença dos nossos confrades, Arnaldo Santos, nosso mais velho, o nosso confrade Boaventura Cardoso, meu ministro, meu chefe, e o primeiro presidente da Academia Angolana de Letras, deputado Boaventura Cardoso e embaixador, a nossa mais velha Irene Guerra Marques e o meu amigo e confrade Virgílio Coelho, que também assinalam a sua presença. Muito obrigado a todos os intervenientes. Caro moderador, termino assim a minha intervenção. Muito obrigado, Paulo de Carvalho, obrigado a todos os participantes. Eu creio que estas duas conferências significam um bom pontapé de saída para o nosso exercício neste domínio, e faço votos para que a direção da Academia Angolana de Letras continue a trabalhar no sentido de melhorarmos gradualmente a nossa capacidade de fazer neste domínio. Os meus parabéns, os nossos parabéns, e uma vez mais, obrigado a todos quantos tiveram a gentileza de participar e de dar grandeza e profundidade ao diálogo que aqui tivemos. Muito boa noite para todos. Ok. Eu gostaria de informar a todos que a terceira sessão vai ocorrer no dia 4 de dezembro com o confrade António Quino, portanto, académico e também escritor, e o tema dele vai ser também extremamente importante. Trata-se da relevância ou a importância da linguística banto no processo de ensino da língua portuguesa. Portanto, esta questão da cooperação entre a língua portuguesa e as outras línguas africanas. E, portanto, voltamos, portanto, a uma nova vertente, na verdade, deste assunto, e a vossa presença penso que é importante, né? Continuarmos a estar presentes e a marcar e a participar, né? Nestas tertúlias. Depois teremos o professor José Otávio Van Dunen, que irá falar a fechar o ciclo de inteligência emocional e inteligência artificial. Portanto, como moderadores teremos o Otaviano Correia e o Roberto Almeida. Portanto, fechamos este ciclo deste ano, mas em janeiro voltamos à carga com mais um ciclo de 4 e de 8 e assim por diante, e vamos começando a animar a nossa vida dentro da academia e a trocar olhares e a trocar saberes. Né? Tenham todos uma boa noite e até... bom fim de semana. E bom fim de semana para todos também. Muito obrigado. Paulo, eu vou-te passar, entretanto, o papel de anfitrião. Agora, quando é que está aqui, Paulo? Podes falar. Boa noite a todos. Boa noite a todos, amigos e confrades. Arnaldo. Boa noite, mais velho. Muito obrigado. Boa noite, obrigado pela presença.
Muito obrigado. Obrigado por terem continuado a enfrentar digamos, o devido, o futuro. Um abraço. Um abraço. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Ok. Podemos desligar? Oh, Paulo, espera, deixa-me passar uma para... Não precisas, é só desligar para todos e acabou. E depois não dá problema? Não. Posso ligar? Podes desligar. Espera. Tornar anfitrião. Já está. Já te passei. Ok. Pronto. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.